JP está na área com vocês. Mais uma aula de Química. E agora, Química na Prática, com o professor JP, trazendo para vocês um bloco de conteúdo sobre as concentrações das soluções. Não se assustem, é maneira de motivar vocês a vir mais para pertinho da tela, comigo. Vamos lá. Então, o conteúdo de hoje, em especial, dando continuidade às concentrações das soluções. Concentração agora quem? Molar. Então, nós vamos trabalhar molaridade ou quantidade de matéria. Quantidade de matéria ou concentração molar ou molaridade. São sinônimos. Esses três termos que vocês acabaram de ouvir, que é uma concentração expressa numa unidade de medida, que nós vamos conhecer. Lembra da primeira aula nossa, prática e teoria? Concentração comum. Não esqueça não, primeira. Segunda, na teoria e na prática, densidade, tanto das soluções quanto dos objetos sólidos. Foi a segunda aula. Nós fizemos 2 aulas de concentração comum e 2 aulas, tanto teórica quanto prática, nas aulas passadas. Então, sobre densidade. Qualquer dúvida, vou deixar o card para que vocês acessem e retomem as aulas anteriores para embasamento para essa concentração aqui, molar, que eu estou classificando como a terceira concentração no bloco de concentrações das soluções. Beleza? Vamos junto. Então, queridos, o que é concentração molar? O que é a quantidade de matéria? Daqui para frente, ó, vocês vão pronunciar, jamais vão esquecer, mol. Mol. Então, ó, daqui para frente, a palavrinha que vai ficar na nossa mente registrada é o número de moléculas. O número de mols. Mols. Mol. Por isso que a concentração, querido, a concentração, ó, as 3 primeiras letras da palavrinha mol. E o que é o mol, JP? A quantidade de matéria existente tanto nas substâncias sólidas, líquidas, gasosas, substâncias simples, substâncias compostas. O que é isso? Deixa eu esclarecer para você de uma forma bem tranquila. O mol, querido, ó, pensa bem, é considerado a dúzia dos químicos. Interessante, hein? Dúzia por quê? Uma dúzia tem quantas unidades? Uma dúzia tem quantas unidades? 12, acertou. Vai caçar encrenca se falar que uma dúzia é 7. Ou que uma dúzia é 6. Ou que uma dúzia é 3,8. É encrenca, né? Vai ser briga dentro da sala da ciência. Mas nós aprendemos assim que uma dúzia é 12. Não importa o que, mas é 12. E o mol? É a quantidade de matéria existente nas substâncias. Se eu pegar, por exemplo, um mol de ferro, você sabe quanto que vale um mol de ferro? Já tem esse número aí anotado, aquela constante de Avogadro? Tem? A constante de Avogadro, vocês têm ela já anotada aí? A constante de Avogadro, ou número de Avogadro, que é o total de átomos, de moléculas, ou de íons existente para um mol da substância. Eu vou deixar redondinho isso aqui para vocês. Por exemplo, vê se aqui pega embaixo. Ó, 1 mol de cálcio. 1 mol de cálcio. Olha quanto que vai ter em quantidade de matéria. 6,02 vezes 10 elevado a 23. Querido, esse número aqui é a quantidade de matéria das substâncias no globo terrestre
para a quantidade de 1 mol. Acredite se quiser. Porque se uma dúzia é 12, não importa, não vou citar aqui N substâncias que dão 12. 12 lápis, 12 tambor, 12 JP, 12 carro, 12 cortina, 12 pedacinhos de madeira, 12. O que é que está acontecendo? Mudando a substância. Mas a quantidade está sempre a mesma, 12. E aqui agora, para a química, 1 mol sempre vai ter essa quantidade aqui, ó, 6,02 vezes 10 elevado a 23. O quê? Aí aqui você pode ter a referência para átomos, pode estar referente às moléculas, referir aos íons, que são os cátions e os ânions, porque se eu estou falando de cálcio, é aquela quantidade. Se eu falar 1 mol de ferro, vai ter a mesma quantidade. 1 mol de zinco, a mesma quantidade. 1 mol de cal, a mesma quantidade. Certo? 1 mol de sulfato ferroso, a mesma quantidade. O que foi que mudou, galera? O que foi que mudou? A substância. Mas a quantidade de matéria é a mesma. A quantidade de matéria é a mesma. O que mudou? A substância. Mas se levar para a balança, vai pesar a mesma quantidade. O quê? 1 mol. Sempre vai ter a mesma quantidade de matéria. O que vai mudar, sabe o que vai ser? A massa. O que muda vai ser a massa. Se levarmos aqui para uma balança. Aí você vai ter massa diferente, porque as substâncias são diferentes. Mas a quantidade de matéria vai ser a mesma. Beleza? Pegaram aí, pessoal? Certinho? Dúvida? Pergunta? Para a gente prosseguir aqui nessas fórmulas químicas. Não? Show de bola. Valeu, Matheus. Então, o que acontece? Concentração molar ou quantidade de matéria? O que é a quantidade de matéria? Hemão, que representa a concentração molar. O hemão, né, a letra maiúscula de forma, é o M. O que é que o M representa? Molaridade. Molar. Molar. Então, ó, o que é a molaridade? É o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Mais uma vez, hein? A concentração molar, ela é expressa da seguinte maneira. Número de mols. JP, o que é o número de mols? É a quantidade de matéria existente nas substâncias. Sempre a unidade padrão de medida para os elementos químicos na tabela periódica é o carbono de massa 12. Como vocês já tiveram essa aula, né? Trabalhando massa atômica, massa molecular. E trabalhou que essa quantidade de mols está relacionada com a massa das substâncias. Como eu falei, mostrei a balança e disse, as massas serão diferentes. As substâncias, logicamente, diferentes. Mas todas elas contêm a mesma quantidade de matéria que corresponde a 602 sextilhões de átomos. Esse número aqui em escrita dá 602 sextilhões. Então, gente, é muita coisa. É como se eu chegasse aqui com um saco de arroz e pedisse para vocês contar caroço por caroço. Um saco de 60 quilos ou um pacote de 5 quilos de arroz do mercado. Aí eu coloco sobre a mesa lá e falo, pessoal, começa a contar aqui, por favor. Esses grãozinhos aqui de arroz, tanto os quebrados quanto os inteiros. Vai levar um tempo e às vezes a gente não consegue contar numa tarde. Vai se perder. Imagine contando essa imensidão de átomos, moléculas ou íons para um mol de várias substâncias qualquer. Beleza? Então, queridos, hemão, vou sumir um pouquinho. Hemão é igual N1. O que o N1 representa? Número de mol. JP, onde é que está a fórmula? Em cima e aqui embaixo. Número de mols é representado pelo N1 dividido pelo volume
da solução, que nós temos que preparar uma solução, precisa de água, né? O volume da solução em litros. Por isso que eu coloquei entre parênteses, ó, o L de litros. JP, mas se o volume tiver em mililitros, você tem que transformar para litro. Obedecer a regrinha. JP, mas se tiver em centímetros cúbicos, metros cúbicos, transforme para litro. Aqui já entra a matemática. Aquela unidade de medidas, né? A de comprimento. A de comprimento, que você tem metro, você tem a de capacidade, que é litro, tem a de superfície. Então, aqui você vai trabalhar com capacidade. O volume sempre dado em litros. Vai destravar daqui a pouco, hein? Cuidado. Aí, o que acontece? Molaridade é igual número de mols dividido pelo volume. Então, o que é que aconteceu? Mol, volume, que é litro. Então, a expressão é mol por litro. Mol por litro. Por isso que nós estamos aqui mostrando a relação, que a relação é o número de mols dividido pelo volume da solução em litros. E o que é o mol? É a quantidade de matéria, não se esqueça. E quem que é o padrão de medida para as demais substâncias da tabela periódica? É o carbono de massa 12. Depois eu faço aqui uma demonstração no final para vocês. Porque se eu falo 2 quilos, então a unidade de medida, quilo. Se eu falo grama, unidade de medida, grama. E para os átomos? Qual é a unidade de medida para os átomos? É o carbono de massa atômica 12. Então, tudo é comparado ao carbono de massa 12. É um isótopo de carbono da massa 12, tá? É uma partezinha aqui que depois eu deixo bonitinho para vocês. Então, voltando. Molaridade é igual mol dividido pelo volume. Beleza? Olha outra fórmula aqui para você. Se não der para resolver aqui, resolva nessa outra. Molaridade é igual M1. Olha aqui comigo na legenda. Quem é o M1? Massa do soluto em gramas. Massa do soluto em gramas. Então, quem é que vai registrar a massa do soluto? Quem é que vai registrar a massa do soluto em gramas? Exatamente. A balança. A balança é o nosso instrumento que vai registrar a massa. E essa massa, ela vai ser dissolvida em um... Hein, gente? A massa vai ser dissolvida em um volume de água. Correto? Então, aqui você vai ter água destilada. Pode ser uma água de torneira. Mas nós vamos utilizar o soluto. E o que é o soluto? Aquilo que vai ser dissolvido. Aonde? No solvente. E quem é o solvente aqui? A água que nós vamos utilizar. E quem é que pode ser um soluto? Eu posso utilizar o hidróxido de sódio, que vocês conhecem como soda cáustica. Tudo bem? Isso aqui, ó, é um soluto. Ele é sólido. Nós vamos dissolver uma porção em água e preparar a solução e calcular a concentração, certo? Aqui eu também tenho, ó, outro soluto, sal de cozinha. Soluto que vai ser dissolvido em um volume da solução, correto? Então, isso aqui é soluto. Existe soluto sólido, líquido e gasoso. Vai depender da quantidade. Quanto maior a quantidade, solvente. Menor quantidade, soluto. Beleza? Então, o que é que vai acontecer aqui? A massa do soluto em gramas dividido por MM. E o que é o MM, JP? Olha aqui na legenda comigo. MM, massa molar das substâncias. Precisa usar a tabela periódica. Para quê, JP? Para determinar o peso da molécula. Precisa determinar o peso da molécula, da substância. Mas como assim determinar o peso? Nós não estamos falando que precisa buscar na tabela periódica os símbolos dos elementos para determinar a massa molecular? A massa molar? Porque quando eu falo massa molar, é a massa para 1 mol.
É a quantidade em gramas para 1 mol. Quando eu falo massa molecular, é a massa da molécula, independente dela estar para 1 mol ou não. E é geralmente unidade de massa atômica, U.M.A. Unidade de massa atômica. Certo? E quando eu falo massa molar, MM. É a massa molar da substância. Para isso, eu preciso buscar as massas individuais na tabela periódica, para determinar a massa molar da substância. E o que é isso aqui na frente, JP? Volume de quem? Da solução. Em que? Litros. Então, eu tenho quantas fórmulas aqui? Ó? Tenho duas fórmulas. Duas fórmulas. Uma que me dá o número de mols dividido pelo volume, e o outro que já me mostra massa dividido pela massa molar, multiplicado pelo volume da solução em litros. Beleza? Vamos fazer aqui uma demonstração? Vamos fazer uma demonstração de como você encontrar a massa molar das substâncias utilizando a tabela periódica. Por exemplo, a substância que nós vamos utilizar ali no experimento, hidróxido de sódio. A fórmula do hidróxido de sódio, NaOH. Olha ela aqui. Está na minha mão. Soda cáustica para fazer sabão. Então, aqui eu tenho soda cáustica. Mas eu tenho, dentro da soda cáustica, o produto de nome hidróxido de sódio. JP, vai na tabela periódica e busca o sódio, busca ou procura o oxigênio e procura o hidrogênio. Na, O e o H. O que você faz agora? Você vai lá na tabelinha periódica, que vocês vão ter que buscar para fazer as atividades, tanto ela pela internet ou pelo impresso, que você deve ter. Qual que é a massa do sódio lá na tabela periódica? 23. Ué, esse valor está onde, Jota? Na tabela periódica. E aonde que eu encontro lá dentro da tabelinha periódica? Tem lá o número dizendo massa atômica. Então, você pega aquele valor. O oxigênio lá na tabela periódica, 16. E o hidrogênio, 1. Esses valores aqui é fixo. Não muda, está lá na tabela periódica. Cada 118 elementos daqueles, cada um tem sua massa. Então, vamos lá. 23 multiplicado por uma vez aqui, dá 23. 16, que é o oxigênio, multiplicado por uma vez que ele se repete, dá 16. O hidrogênio, multiplicado por uma vez que ele se repete, vai dar 1. Somando tudo isso aqui, gente, quanto que deu aí? 23 mais 16, mais 1. Quanto? Quanto foi? 40, né? Isso, parabéns a todos. Então, queridos, ó, 40 gramas por mol. Simplesinha, gente. Chuchuzinho. Então, o que é isso aqui? É a massa molar. Quanto é a massa molar do hidróxido de sódio? 40. 40 o quê? Opa, 40 o quê? 40 gramas para 1 mol. Tá vendo aí? O tanto que é importante? Aí você tem isso aqui, ó. 1 mol de NaOH tem massa de 40 gramas, está para 6,02. Lembram? 10 elevado a 23. Vamos dizer aqui, ó, que tem essa quantidade de átomos ou de moléculas. Olha aí a relação, gente, que você acabou de ver. 1 mol de quem? Dessa substância. Quem é a substância? NaOH, que foi dado no exercício. NaOH. Qual é a massa que nós encontramos, segundo o cálculozinho aqui, com base na tabela periódica? 40. 1 mol é a dúzia dos químicos. Uma dúzia é 12. E 1 mol? 6,02 vezes 10 a 23. O quê? Átomos, moléculas, íons. Tudo bem?
É isso que tem que entrar aí na cabeça de vocês, que 1 mol de qualquer substância vai ter a mesma quantidade em matéria, que é especificado pela essa constante de Avogadro. Avogadro é o nome de quem criou esse número, segundo os experimentos feitos. Beleza? E o que é que mudou aqui no meio? Massa, porque o cara tem essa massa, outra substância vai ter outra massa diferente. Entende? Podemos partir para o experimento? Deu para ter essa noção aí? Aonde eu vou utilizar, ó, concentração molar é igual a M1, massa molar, volume da solução em litros. Olha a fórmula aqui esperando nós. Ó, a massa, nós vamos ter que usar a balança. Para registrar essa massa aqui, nós temos que usar a balança. Prática tem que usar a balança. Exercício teórico, usou a balança e já colocou os valores no exercício, correto? Massa molar. Você acabou de encontrar que a massa molar da substância em questão vale quanto? 40. Se fosse outra substância, massa diferente. Você ia ter que fazer o cálculo lá na tabela periódica. Então, o MM aqui para essa substância vale 40. Volume. O volume nós vamos ter que, ó, medir. Nós vamos ter que medir. Para fazer na prática, nós temos que passar por esses procedimentos aqui, ó. Tudo bem? Certinho? Então, vamos para a prática, para poder finalizar com a prática e fazer o cálculo da concentração, porque o MM já temos, 40, segura. O volume não tem, você vai medir. A massa do que vai ser dissolvido, você não tem, vai registrar na balança. Então, vamos comigo lá na balança. Vamos lá, só um minutinho que agora eu vou fazer a mudança aqui de sala de aula. Chegamos no nosso laboratório, né? Chegamos aqui no nosso laboratório para iniciarmos a prática. Olha onde nós já estamos, né? Já chegamos aqui no laboratório, né? Improvisado aqui na casa do amigo JP, e vamos começar a preparar esta solução. Primeiro eu vou te apresentar os materiais. Peço permissão para que eu manuseio aqui esses materiais, né, com segurança, até por uma questão de eu não estar com luva, já falei isso para vocês, antes que eu seja criticado, beleza? Mas é porque eu não tenho as minhas luvas aqui, acabaram, né? Não deu tempo de eu comprar. Então, vamos lá. Quem é a substância que vai ser utilizada? Hidróxido de sódio. Nós vamos pesar, vamos registrar a massa em uma balança, tá? Uma quantidade de 5 gramas. Anota no caderninho, hein? 5 gramas de hidróxido de sódio. Vamos pesar 5 gramas do hidróxido de sódio. Pega a balança. Estou de posse aqui da balança. Não vai dar para vocês visualizarem o visor, mas eu posso aproximar depois aí da tela. Então, vamos ligar a balança. Estamos aqui ligando a balança. Medir. Agora, água destilada, 100 ml de água. Anotem aí no caderno que vocês vão precisar de 100 ml de água. Volume da solução, certo? Volume da solução, 100 ml. Tá em litro? Tá não. Você vai ter que transformar para litro. JP, como que eu converto 100 ml? Eu tenho aqui, ó, a nossa proveta de vidro, tá? Eu tenho a proveta, 100 ml de capacidade. Como que eu transformo 100 ml para litro? Você pega 100 e divide sempre por 1000. Você vai achar o volume em litros. Então, já vai anotando aí no seu caderninho, por favor. Pesar ou registrar a massa de 5 gramas de hidróxido de sódio. Certo?
Então, 5 gramas é a massa do cara, do hidróxido de sódio. Volume, você vai ter 100 ml da solução. Fechou, querido? Beleza? Então, a balancinha tá ligada, né? A balancinha tá ligada. Bacaninha. Vamos fazer a pesagem. Vou utilizar uma placa PET, se você preferir, ou posso utilizar também um becker. Esse becker é um copinho de multiuso no laboratório, tá? Um copinho de multiuso no laboratório. Então, vou colocar ele sobre a balança. Vou apertar a teclinha chamada TARE, porque ele vai ser desprezível a massa, tá? Vai ser desprezível a massa do becker, né? A massa de vidro, né? É só anotar, tá? Os dados da aula aqui que eu estou dizendo para vocês. Depois eu passo para o quadro e faço aplicação. Bacana? Então, ó, tarô. Aí eu venho agora com hidróxido de sódio. Vamos tirar a quantidade de 5 gramas. Ó, gente, nós estamos no laboratório, trabalhando de uma maneira bem simples, porém segura, tá? Bem segura, porque nós estamos usando nossos materiais próprios, né? Nós só não estamos assim no laboratório adequado, mas é pandemia, vale a interpretação da aula, beleza? Então, vamos tirar aqui, queridos, ó, para quem ainda não conhece o hidróxido de sódio, ó, são cristais bem branquinhos, ó. E outra, vou fechar porque essa substância ela é higroscópica. O que é higroscópica? Ela absorve a umidade do ar. Tá? Vai estar absorvendo a umidade do ar. Então, ela fica bem úmida e começa a formar uma solução, devido à água que está na atmosfera. Então, nós vamos passar para cá, ó, 5 gramas. Vamos passando para o becker, está tarado em cima da balança. O que a balança registrar é massa do hidróxido de sódio. Certo? É massa do hidróxido de sódio. Três gramas. 4 gramas. Né? O bom é vocês estarem pertinho aqui comigo, né, na prática, que vocês iriam visualizar a beleza. Mas vale a intenção, né, Jota? 4 gramas. 5 gramas. Tenho 5 gramas. Vou até pegar aqui para eu levar lá e mostrar para vocês. Visualizaram, pessoal? Pessoal, tá dando para visualizar os 5 gramas no visor? Fala aí no microfone que eu tô sem visualizar a leitura. Não. Não, professor. Tá não, né? Não. Queria tanto que vocês enxergassem esses 5, ó. Não, né? Mas eu tô tentando aqui mostrar, né? Mas tá lá a balança com o copo beck em cima, com a quantidade de 5 gramas. Ó. Não deu, né? Pena. Que pena, amor. Que pena, amor. Então, 5 gramas. Então, essas 5 gramas aqui agora, queridos, que eu tenho aqui, vamos colocar o solvente. Qual é o volume? 100 in. Então, nós temos 100 in. O que é que nós vamos fazer? Colocar essa quantidade de água destilada no copo que estava com hidróxido de sódio e vamos fazer uma agitação. Ó, eu tenho que respeitar o volume do balão que eu vou transferir depois para esse outro frasco bem charmoso, que é o balão volumétrico. Ó. Ele tem capacidade para 100 mililitros. Tem 100. Ele é um balão volumétrico porque ele mede apenas um único volume.
Ó, aqui, 100 ml. Capacidade dele, 100 mililitros, certo? Então, você está vendo aqui a capacidade do Fera, 100 mililitros. O traço de aferição, ele tem um tracinho, ó. Ele tem uma linhinha. Ele tem uma linhinha que marca aonde devemos parar com o nível, ó. Tem um traço de aferição. Tá dando um reflexo aí, mas ele tem uma linha que mostra aonde vai chegar os 100 mililitros. Fiz aqui com o pincel para que vocês vejam aonde vai marcar os 100, ó, bem aqui. A linha estava tão invisível, agora eu mostrei aqui que vai chegar a marca de lá, ó. Então, esse balão ele é volumétrico para armazenar a solução que vai ser preparada. Então, prepara e guarda. E aí, querido? O hidróxido de sódio já foi dissolvido, né? Uma reação bastante exotérmica que libera energia. Tá quente aqui para dedéu, no fundinho do copo, viu? Bem quente. E agora, o que é que vai acontecer? Nós vamos transferir essa quantidade aqui para o balão volumétrico e vamos completar com água até a marca do traço de aferição que eu falei para vocês, tá? Porque todo o hidróxido de sódio aqui, ó, foi dissolvido. Inicialmente, você tinha as partículas sólidas, os cristais sólidos, e agora em água estão dissolvidos. Isso aqui é o soluto, e aqui era o solvente. Quando os dois se começaram a misturar, a dissolver, eu passo a ter uma solução. É o volume da solução. Então, passando para o balão volumétrico, com muito cuidado, ó, você está passando parte da solução que você preparou para o balão volumétrico. E depois você completa com água até a marca de 100. Então, qual é o volume que você está preparando ao todo, JP? 100 ml. Passou. Então, precisamos colocar mais água. Posso usar aqui para ir fazendo a lavagem no próprio copo. No próprio copo, de modo que eu tenho que respeitar o traço de 100. Olha lá. Colocando água. Até chegar no tracinho de caneta preta que eu passei lá para vocês, ó. Tá subindo. Acompanhe que eu vou dar uma freadinha, que isso aqui é muito sensível à medida do volume. Olha lá, ó. Chegou em cima, né? Vocês acompanharam muito bem daí. Então, isso aqui é o restinho de água destilada, que não está contaminada, né? Vou guardar minha água destilada. Tá aqui. E aí, queridos, eu tenho a tampinha, coloco aqui a tampinha, e eu tenho a solução preparada de 100 ml do hidróxido de sódio, beleza? Aqui você tem o hidróxido de sódio. Tiramos daqui quantos gramas, só para revisar? 5. A balança registrou 5 gramas. Passamos para o balão volumétrico com capacidade de quanto? 100 mililitros. Completamos com água, fomos dissolvendo o hidróxido de sódio com a quantidade de água bem baixa do que 100, porque senão pode passar. Fomos dissolvendo, e agora, olha só, segurar bem aqui para homogeneizar. Olha lá. Você está fazendo aqui uma homogeneização, para que as partículas que ainda acredita estarem bem pequenas, elas estão sofrendo um processo aqui da dissolução. E aí você fez isso, deixa no balão volumétrico a solução preparada, aula prática encerrada, você tem os dados anotados. Temperatura, a temperatura no meu termômetro está marcando 27 graus. 27 graus. A massa do hidróxido de sódio, 5 gramas, pesada, pela balança. O volume medido, 100 mililitros. Preparamos uma solução. Agora, com isso, você, em laboratório, você pega a sua canetinha, escreve a substância que você tem preparado
que é o hidróxido de sódio. Coloca a turma que você está desenvolvendo a prática, 2303, tá? Coloca a data de hoje, 18/8, porque nós estamos no laboratório, numa bancada, tem que deixar registrado. E falta, queridos, determinar a concentração para colocar aqui no rótulo do balãozinho volumétrico, ó. Aí eu coloquei aqui, ó, NaOH, o M está esperando o cálculo para ser feito, 18/8, e a turma que realizou a prática, 2303. Então, você tem todos os rótulos, todos os dados no rótulo. Agora, vamos voltar para o quadro, jogar na fórmula e achar o valor aqui da concentração na frente da letrinha M aqui, ó, tá? Para finalizar a nossa prática. Correspondido aí, pessoal? Deu para compreender na prática aqui a etapa que foi feita? Simples na prática? Diga aí, enquanto eu vou mudando lá para o quadro. De volta. Chegamos na sala novamente. E agora, com os dados, né, da aula prática, para poder a gente organizar aqui e encerrar a nossa aula com aquela chave de prata. Beleza? Vamos pegar, então, agora. Estou com a solução na minha mão, preparada por vocês e por mim também, né, junto. Agora, vamos realizar o cálculo. Olha o cálculo aqui. Concentração molar. Vamos deletar o que está aqui. Isso que eu estou fazendo aqui, gente, é coisas que vão vir no roteiro para vocês executar, determinar a concentração. Você já tem essas informações aqui, ó. Então, vamos lá. Concentração molar de quem? Do hidróxido de sódio. Vamos determinar a concentração molar do hidróxido de sódio. Beleza. Tá lá. Massa. Quantos gramas, pessoal, foram pesados lá na balança? 5. Muito bem, Jadson. Então, você tem lá, ó, 5 gramas. Troquei o M1 por 5, que o M1 é o quê? Precisa nem dizer, né, pessoal? O M1 é a massa do soluto, né? Vai colocando esses termos aí, por favor. Massa do soluto, em gramas. Quem registrou? Balança. 5. Quanto é a massa molar do hidróxido de sódio? Quem lembra? Quanto é a massa molar do hidróxido de sódio que foi feito inicialmente na aula? Quanto? — 40 gramas por mol. Beleza, foi feito o uso da tabela periódica para chegar a 40 gramas por mol. Pegamos as massas atômicas individuais de cada elemento da molécula, certo? E chegamos à massa de 40. Vezes o volume. O volume foi quanto, pessoal? Qual foi a medida em água para o volume? De quantos ml? O volume foi de quanto? 100. Muito bem. 100 ml. Agora, vai ficar 100 ml ou vai ficar 0,1 litros? O que é que você me diz aí? O volume é explícito em... Isso! Valeu! 0,1. O volume, querido, ó, litro. Não pode ser mililitro. Se você colocar aqui 100 ml, errado. Não pode. Ali é um erro muito grave. Você não deve. Você vai transformar dividindo por 1000, ó. 2 zero em cima, 2 zero embaixo. 1 por 10, 0,1 litros. Aí sim, igual muito que vocês colocaram aí no chat. Então, 0,1 litros. Apaga. Já pode ir fazendo lá o uso, 0,1 litros. Beleza. Primeiro, conserva lá em cima. Não tem como resolver a parte de cima. 5 gramas. Agora, vejam. Quanto que é 40 vezes 0,1? Faz aí para nós, fazendo favor.
40 vezes 0,1. Faz a continha aí para nós, fazendo favor. 4. Beleza. 40 vezes 0,1, 4. O quê? Gramas por mol vezes litro, né? A gente juntou lá gramas por mol, aqui vezes, e colocamos o L de litro lá no final. Beleza? Tranquilo. Beleza, já fizeram, Matheus. E aí o que acontece? Divide então para nós aí, por favor, quanto que é 5 dividido por 4? Concentração molar é igual 5 dividido por 4. 1 ponto quanto? Isso. 1,25. Queridos, corta grama de cima com grama de baixo. Sobrou mol por litro. Mol por litro. Fim. Já era. O que é que vocês me dizem aí? Matemática básica, de você operar matematicamente aqui na multiplicação, depois na divisão básica, chegou à concentração de 1,25 mol por litro. Então, essa é a concentração que está aqui dentro, ó. Olha como que nós chegamos aqui. 1,25. 1,25. Então, eu passo a colocar aqui agora 1,25 mol por litro. Então, está preparada a solução aqui, do hidróxido de sódio. Então, toda essa prática com esta teoria foi para você compreender como chegar à parte de cálculo, de como preparar uma solução de concentração molar desconhecida. Passou a ser conhecida no momento agora, 1,25. Certinho, pessoal? Então, não se esqueçam que para determinar as concentrações molares, precisa usar a tabela periódica para buscar a massa atômica de cada um e definir a massa molar. O restante você vai ter no exercício: volume, a massa e a concentração. Ele pode te dar a concentração para você achar quantos gramas tinham de substância dissolvida. Ele pode inverter o problema. Aí você multiplica cruzado, certo? Então, quando vai trabalhar com medidas de volume, no laboratório nós utilizamos também a proveta, mede volume. Se você não quiser usar a proveta, você utiliza pipeta, tá? Mas para guardar, para preparar e guardar a solução, nós utilizamos balões volumétricos. São balões que, preparada a solução, recebe e fica guardadinha dentro do laboratório, porque amanhã ou depois, uma turma, né, ou eu mesmo, eu posso utilizar essa solução para outro experimento que já está preparada. Evita a gente fazer todo esse passo a passo aqui da aula, certo? Por isso que é importante guardar no laboratório, colocar o rótulo para identificar o que tem, porque qualquer um que entre se identifica com a substância. Turma, pergunta? Aqui está encerrado. Mais uma aula de Química, então, com o amigo professor de vocês, JP. Espero ter contribuído aí para que vocês acompanhassem como preparar uma solução e determinar a concentração molar, utilizando a prática. Comente com seus colegas, comente com seus pais, né? Chama o pai aí, a mãe. Vem cá, tem um professor aqui explicando para nós, é o JP, ele é isso, é aquilo, é meio doidão, loucão, olha a aula do cara. Então, venha assistir a aula de Química lá no meu canal no YouTube. Acione o sininho, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, que eu vou agradecer de coração. Boa tarde, um bom descanso aí para vocês. E eu volto em outra aula para a gente tirar dúvida com vocês em relação aos conteúdos.
Beleza? Um abraço. Fui.